Nos dias onde eu estava trabalhando e eu saía para orar e o tempo estava nublado, era a única coisa que eu pensava. Por trás dessas nuvens, o sol ainda está lá. Por trás dos dias maus, por trás dos dias onde eu não estou sentindo a presença de Deus, por trás dos dias onde Deus parece estar longe, por trás dos dias onde parece que, o relacionamento com Deus está mais difícil, Ele permanece lá, no mesmo lugar, inabalável, soberano e com um sorriso no rosto em direção a nós, por causa de Jesus Cristo. São mais ou menos 4h45, 15 para as 5. Eu tô todo arrumadinho assim, porque eu vou viajar daqui a pouco. Mas o que eu queria compartilhar com vocês hoje, sabendo que daqui 15 minutinhos o sol já vai começar a baixar um pouco, 5 da tarde e tal, é como eu amo o pôr do sol. E como bom introspectivo, o pôr do sol ele não tem só um significado estético para mim. Eu tenho uma história que eu queria compartilhar com você, não só uma história, mas várias histórias com o pôr do sol que me marcaram muito. Eu digo como introspectivo porque introspectivos geralmente têm essa coisa da contemplação um pouco mais aguçada, né? Pessoas que são mais extrovertidas, geralmente ela tem outras formas de relacionar com a contemplação. Eu tenho a impressão que é de uma forma um pouco mais bagunçada, não sei. E apesar de eu aparentar ser muito extrovertido, na realidade não, eu sou bastante introvertido. Eu gosto da contemplação, eu gosto de momentos de solitude onde eu consigo ficar ali, eu mesmo, eu e Deus. E como vocês sabem, eu não sou aqui de São Paulo. E aqui em São Paulo tem uma coisa que, tipo assim, eu e o Marco, a gente já tá tentando gravar esse vídeo do tema pôr do sol há alguns dias. Só que geralmente os dias são nublados por aqui. E para encontrar um pôr do sol, geralmente você tem que ir num lugar específico. Inclusive aqui em São Paulo tem a Praça do Pôr do Sol, que as pessoas vão lá para ver o pôr do sol. E tem lugares um pouco mais altos assim que talvez você consiga ver um pôr do sol legal. Mas na minha cidade, assim, o pôr do sol é bonito de qualquer lugar. Então você não tem que ir num lugar específico. É claro, tem lá em Campo Grande o Parque das Nações Indígenas. Mas eu acho que pela geografia da cidade, eu não sei te dizer. A cidade é meio plana, assim, sabe? Mas o pôr do sol é muito bonito. E eu acho que os pôres do sol do centro-oeste são muito bonitos. E sabendo dessa minha paixão por pôr do sol, dentre os poemas que eu escrevi, tem um que eu queria compartilhar com vocês. Mas antes de ler o poema, e aí meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Alecast, o nosso podcast favorito. É o seguinte, desde que eu idealizei o Alecast, o intuito não é exatamente te ensinar uma coisa, ainda que você vá aprender muita coisa aqui no canal no YouTube, do YouTube e tal. Mas o Alecast é basicamente eu dando vazão para vocês as vozes da minha cabeça. Então o convite é que você reflita comigo no assunto que a gente está conversando. E hoje a gente está falando de redescobrir a beleza de Deus através da sua criação, mais especificamente através de pôr do sol. Como eu estou falando, eu sou apaixonado em pôr do sol. E sempre foi um momento de encontro com Deus. Você precisa se encontrar mais com Deus falando nisso, né? Eu queria só te lembrar, por favor, curta esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Às vezes você acha que é inscrito e você não é. E esse canal aqui tá com 2.000 e pouquinhos inscritos. Muito obrigado a todo mundo. E você que já é inscrito, ativa o sininho, porque quando eu solto o vídeo, notifica lá pra você se o seu celular tem notificação diferente do meu. E agora acho que você pode voltar ao poema. Esse poema é muito bonito, tá bom? Voltemos ao poema. Se chama Céu em Chamas. E ele diz assim: fui criado em terras onde o crepúsculo convida. Todos querem vê-lo. Durante o labor, encostei-me na cerca e irresistível. Que curto é o tempo, só eu e ele. Que curto é o tempo de nós. Sou todo ocaso, minha alma é entardecer, e dos deslumbres me renovo. Os céus pintados de laranja, registro desde que conheço a mim. Te gravei nos olhos, em olhos sobre tela, na fotografia e na fala. Por mais que capture e te olhe por 1000 vezes,
É a mim que cativas como se nunca o tivesse visto. Registraria-te quantas vezes aparecesses. E como não te cansas de assombrar os céus que anunciam a noite, te convido a se pôr na poesia. E ali, eu e tu, cochilarmos no entardecer da palavra. Cara, eu não sei, geralmente o autor de alguma obra, ele tem muito apreço e aquilo parece muito mais bonito pra ele do que pra qualquer outra pessoa, né? Mas esse poema aqui é muito bonito, porque de fato eu fui criado em terras onde o crepúsculo convida. Eu sempre me sentia convidado pelo pôr do sol à oração. Sempre que eu saía no quintal de casa e deitava na calçada, ou como eu disse aqui, no meio do labor, eu parei e me encostei numa cerca, porque eu trabalhava no Ministério Público lá, eu era estagiário no Ministério Público lá em Campo Grande. E geralmente, na hora que dava o pôr do sol, assim, eu via lá da mesa do escritório que o sol estava se pondo, eu pegava uma aguinha e eu ia ali 2, 3 minutinhos, encostava numa cerca que tinha perto assim e eu orava, olhando para o sol. Era uma coisa assim, não sei se vocês já ouviram falar também daquela parada de que Deus vinha no jardim, que Gênesis fala, né, na viração do dia e tudo mais, para relacionar com Adão. E daí tem aquela construção, né, algumas pessoas mais místicas, e principalmente na época que eu comecei a andar com Jesus de fato, assim, tinha uma galera que falava assim, na viração do dia é quando a gente vai se encontrar e tudo mais. O José Júnior até lançou a música, né, eu não preciso mais esperar a viração do dia para te encontrar, fazendo referência a isso. Mas eu encostava naquela cerca, eu olhava para aquele pôr do sol deslumbrante e eu orava, sabe? A beleza daquele pôr do sol cativava o meu coração de um jeito que eu precisava falar com Deus. Eu precisava... E eu marcava aquele pôr do sol como um ponto de encontro, um horário de encontro entre eu e ele. E quando eu digo no poema que curto é o tempo só eu e ele, que curto é o tempo de nós. Porque eu sempre saía daqueles momentos de oração, afinal eu estava trabalhando, não podia ficar ali um tempão. Eu sempre saía com aquele sentimento, nossa, como eu queria ficar mais aqui. Como eu queria mais tempo para ficar junto com o Senhor. Às vezes eu saía no quintal de casa e o pôr do sol estava lá, maravilhoso como sempre. E eu deitava ali na varanda, eu deitava no chão da varanda, na calçada, e eu conversava com Deus os sentimentos mais profundos do meu coração. Essa coisa de ver Deus na natureza não pode ser confundida com um certo tipo de panteísmo, né? Que Deus está em todas as coisas e todas as coisas são Deus. Não, a beleza expressa na criação, ela tem por objetivo nos conduzir até o Criador. Isso sempre me fascinou de uma forma tão profunda que eu sou todo ocaso. Minha alma toda é entardecer e dos deslumbres eu me renovo. Era um momento onde o meu relacionamento com a beleza de Deus, ele era renovado. O meu senso, na verdade, o meu senso da beleza de Deus era renovado. E é tão louco esse meu relacionamento com o pôr do sol, assim, e Deus, é que se você rolar o meu Instagram lá pra baixo e ver qual que é a primeira foto do meu Instagram era um pôr do sol. Desde que eu ganhei um celular que tirava foto, praticamente todas as fotos, a maioria das fotos eram fotos de pôr do sol. Teve uma época da minha vida também que eu quis aprender a pintar, então eu pintei alguns quadros olhos sobre tela. E eu devo ter uns 10. Desses 10, uns 6, pelo menos, são em pôr do sol. Eu não sei, e isso quando eu era criança, então não tem nem muita relação com quando eu passei a andar com Deus e tal. De alguma forma, eu penso que Deus estava querendo, não só querendo, mas se revelando a mim de uma determinada forma através desse olhar, desse pôr do sol. E a coisa mais espetacular que eu penso é que Deus pinta um pôr do sol diferente, um ocaso diferente, um crepúsculo diferente, todos os dias. Todos os dias. E mesmo nos dias onde o sol não está aparecendo, e mesmo nos dias onde as nuvens, como aqui em São Paulo, na maioria dos dias, cobrem a luz do sol, não deixa a gente ver a beleza. A real é que se você já andou de avião assim e decolou pela manhã e subiu um pouquinho em cima das nuvens, o sol tá lá do mesmo jeito. Eu gosto muito do que o John Piper fala sobre
O sorriso de Deus por trás das nuvens de tempestade. O sorriso de Deus por trás das nuvens trevosas, das nuvens escuras. E eu acho que um dos motivos disso ter diminuído na minha vida, no sentido de, sabe, eu tenho um horário que é marcado diante de um pôr do sol, num horário específico que acontece todos os dias, para me encontrar com Deus, ou simplesmente para ver Deus, simplesmente para apreciar Deus, para curtir Deus, para ver Deus e Ele me ver, sabe? Olhos nos olhos assim, para além de um quarto fechado e tudo mais. Eu acho que um dos motivos para isso ter diminuído na minha vida, e talvez ter diminuído na vida de muitas pessoas, não fazendo um diagnóstico próprio só, é porque a gente está com os nossos sentidos saturados. Então a gente está tão saturado de informação, a gente está tão saturado de imagem, a gente está tão saturado de beleza performática. Na verdade é uma beleza de plástico, sabe? Ela não é real, assim, porque... Por exemplo, eu sigo um cara no Instagram que se chama Mega American. E os vídeos dele são reels onde ele começa filmando o chão, assim. De repente ele levanta a câmera e ele tá numa paisagem, assim, absurda, de linda, de maravilhosa. Eu fico olhando aquilo ali e você dá até um... caraca, que coisa maravilhosa. Mas é beleza de mentira, entendeu? É um Mega American que tá lá vendo aquela paisagem. É ele que tá apreciando aquilo, é ele que teve uma jornada até chegar lá. E eu só tô vendo um vídeo. E às vezes a gente se contenta com isso e a gente não bota a cara pra fora de casa. Mas para além disso, é muita beleza falsa que a gente consome nas redes sociais. Ela não é verdadeira, ela é genérica. Ela não faz a gente parar pra contemplar de fato e por isso ela não nos leva até Deus. Talvez você lembre de Deus vendo um Reels ou outro ali, um cara postando alguma coisa e ensinando alguma coisa ali no Instagram. Mas, por exemplo, nesse vídeo aqui, se eu não, sei lá, fizer uma chamada apelativa que vai reter a sua atenção, daqui a pouco você já tá indo para outro, fazendo alguma outra coisa. É tudo muito utilitário. Então a gente não consegue contemplar nada. Inclusive eu quero fazer um vídeo sobre cérebro de TikTok. Espera. Mas quando eu lembro dos meus encontros com Deus, quando eu me lembro do pôr do sol, quando eu me lembro que eu tenho uma história junto com Ele, uma paisagem específica, eu lembro que eu tenho que parar um pouco mais, sabe? Fazer um pouco mais de silêncio, lembrar um pouco mais. A gente não lembra, a gente não para. Os ouvidos saturados, os olhos saturados, os sentidos todos saturados. Sabe quando você faz um jejum assim de, sei lá, 12 horas, 24 horas? E daí coloca um prato de batata crua na sua frente. E aquilo de repente é a coisa mais gostosa do mundo, porque os seus sentidos, eles não estão saturados, você não está empanturrado. Você está com muita fome e aquela batata crua ali parece uma coisa muito saborosa. Eu recomendaria você fazer um detox, um tempo sem rede social, ficar um tempinho sem. E de repente você vê como o dia pela manhã, você acorda pela manhã e parece que amanhã tem uma beleza diferente, o sol tá pegando em você de um jeito diferente. Isso não é coisa de hippie, não, gente, de riponga. É natureza, paz e amor, vamos curtir a natureza. Isso é coisa de crente, porque a criação canta a beleza, a grandeza e a majestade de Deus. E a gente passa todos os dias por ela. A gente não quer saber dela, porque a gente se acostumou a se empanturrar de beleza fictícia. De beleza que não leva a contemplação. O James Smith, que é o James K.A. Smith, que é um autor que eu gosto muito, ele postou no Substack dele um dia, uma coisa que eu gostaria muito de fazer, assim, que eu tiver condições. Ele falou, compre livros de arte. E quando você estiver entediado, ao invés de pegar o seu celular, encher a sua cabeça e os seus olhos, os seus sentidos, e saturar eles de beleza fictícia, eu esqueci a palavra que eu quero falar mesmo, de uma beleza barata, abra livros de arte e comece a contemplar a beleza de verdade, que vai te levar à contemplação de verdade, que vai te fazer parar ali pelo menos um pouco e não derreter o seu cérebro. Cara, eu diria, procura um pôr do sol, procura uma árvore para sentar debaixo, procura respirar um ar poluído que seja, você que é de São Paulo como eu, mas procura respirar e procura lembrar de Deus. Ouve o sino de uma igreja, olha para uma igreja. Eu da minha casa eu consigo ver a Igreja da Penha. Lembra de Deus, deixa Deus falar com você.
Eu acho que a gente precisa de momentos menos utilitários com Deus. Olha, disso aqui que eu tô precisando. Olha, é isso aqui que o Senhor é. Ah, é essa sequência aqui que tem que seguir. E ser dois amigos sentados numa paisagem bonita, talvez em silêncio. É isso aí.